Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos dar continuidade à nossa discussão sobre síndrome do desconforto respiratório agudo. No último vídeo falamos um pouco sobre, conceituamos, né, o que é a SDRA, os tipos, as causas, como se dá o diagnóstico. E nesse vídeo falaremos sobre algumas estratégias protetoras, como proteger o pulmão desse paciente e evitar novas lesões ou agravar a lesão já existente. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, está no vídeo certo. Também compartilhe esse material com seus colegas, ativa o sininho para receber novos vídeos aqui no canal, se inscreve também no canal e deixa lá, logo de cara, seu like para fortalecer a nossa relação aqui. Vamos lá. Então, gente, vamos pensar no seguinte. Quando eu falo de estratégia protetora, eu estou pensando em estratégias para minimizar a agressão que esse pulmão já está sofrendo. Então, lembrem que a SDRA ela pode ser de origem pulmonar ou extrapulmonar. Entretanto, independente se é pulmonar ou se é extrapulmonar, existirá um processo inflamatório nesse pulmão. Esse processo inflamatório, ele tem, logicamente, presença de edema, isso gera uma hipoxemia nesse paciente. A ventilação mecânica invasiva, ela entrará para possibilitar algumas formas de ventilar esse pulmão de forma sutil, tá? Lembre que quem trata a SDRA em si é o tratamento relacionado à causa que levou. Então, pensem que esse paciente, ele evoluiu com SDRA, mas a condição de base dele foi uma pneumonia. Então, para resolver a SDRA, ele precisa da resolução dessa pneumonia. Enquanto o agente bacteriano, por exemplo, estiver agindo, essa lesão pulmonar, ela também pode se perpetuar, tá? E quais são os principais ajustes ou as principais estratégias que eu posso adotar no paciente com SDRA? Utilizar volumes correntes baixos, então volume corrente menor ou igual a 6 ml por quilo. Utilizar pressão de platô, né, limitando em 30 centímetros de água, e aproveito também já trago que limitar a driving pressure em um valor também menor do que 15 é uma estratégia protetora. E podemos pensar também aqui em manobras de recrutamento alveolar, veremos que ainda existe uma interrogação em relação à sua efetividade, né, uso de PIP, ainda também existe aí uma discussão, é PIP alta, PIP baixa, o que é melhor para o paciente com SDRA, veremos também ao longo desse vídeo, e não está aqui na lista, mas a relação da posição prona, então quando realizar a posição prona, por quanto tempo, são elementos que veremos também aqui durante esses próximos minutos. Ok, vamos pensar aqui no seguinte, por que utilizar um volume corrente menor? Lembrem dessa imagem e nós vimos uma imagem parecida no último vídeo, onde pensamos, ó, a região não dependente, já sabemos que essa região que está para cima, é uma região que está com aeração normal, ela está com a ventilação normal. Essa região do terço médio, apesar de estar aí, né, a aeração normal, mas lembrem, eu tenho realmente áreas de aeração normal, mas também tenho áreas que estão colapsadas, ou áreas que estão abrindo e fechando ciclicamente. E a região mais dependente, então a região que está para baixo, é uma região que tem áreas colapsadas. Então, são alvéolos que estão fechados, tem líquido nessa região. Portanto, gente, a área funcional desse pulmão diminuiu. Então, imagine que antes, todo esse pulmão, esses dois pulmões, eram capazes de receber um volume de ar. Nesse momento, é só aquela região ali que está, né, intitulada como aeração normal que pode receber. Portanto, eu não posso colocar o mesmo volume dentro de uma área menor. E isso vai levar até, vocês podem encontrar em algumas literaturas, chamando isso, esse pulmão desse paciente de baby lung, né? Então, pulmão de um bebê. Por quê? Porque a área funcional em si é uma área que corresponde ao tamanho do pulmão de um bebê, ok? E aí, por quanto, né? Quanto eu uso de volume corrente? Então, a recomendação, isso aí até da última diretriz, eles já trazem, que em caso de SDRA leve,
usar 6 ml por quilo, no caso de SDRA moderada a grave, de 3 a 6 ml. Você pode perguntar, poxa, mas de 3 a 6 ml é uma faixa, né, considerável. E aí, eu uso quantos? Os 6, os 5, 4, 3? Como estabelecer isso? Perceba que essa resposta ela vem, inclusive, do trabalho que originou esse pensamento de usar um volume corrente menor, que é esse trabalho publicado na New England em 2000. Perceba, o que é que eles fizeram nesse estudo? Eles compararam um grupo, o qual eles denominaram de grupo recebendo baixo volume corrente, então ali está marcado, né, em torno de 6 ml por quilo, esse grupo utilizou, versus um grupo que eles intitularam como grupo recebendo volume corrente tradicional. Então, era naquele momento o normal, né? Então, em torno de 12 ml por quilo. O que chama atenção aqui não é só a discrepância em relação a volume, mas o que vem depois, o que vem abaixo, pressão de platô. Então, no grupo que recebeu 6 ml por quilo, a pressão de platô estava em 25. Já no grupo que recebeu 12 ml por quilo, pressão de platô de 33. Ou seja, gente, como devo ajustar o meu volume? Esse volume ele pode ser ajustado de acordo com a pressão de platô. Vimos que a pressão de platô ideal é menor do que 30. Ou seja, ventilei meu paciente, estou ventilando com 6 ml quilo. Calculo a mecânica dele, calculo a complacência desse paciente, vejo lá, né, a pressão de platô, e essa pressão de platô com 6 ml por quilo, ela está de 35. Então está acima de 30. O que é que eu faço? Diminuo o volume. Botei em 5 ml por quilo. Calculei de novo, dei lá a pausa, bonitinha, pressão de platô, tá enquanto agora 32. Opa, ainda está acima de 5 ml, de 30, então tenho que baixar. Então, de 5 ml, baixei para 4 ml por quilo. Fui, calculei, achei a pressão de platô de 27. Opa, já está menor do que 30. Então, passarei a ventilar esse paciente com 4 ml por quilo. Beleza? Então, é uma forma de encontrar o valor do volume corrente. Lembrem que, à medida que você baixa o volume corrente, existe uma tendência de aumentar o CO2, porque você altera o volume minuto, então o CO2 pode aumentar. Nesse momento, você pode, né, uma das estratégias é tentar compensar esse aumento do CO2, essa necessidade de diminuir o volume corrente, aumentando a frequência respiratória. A diretriz fala de frequências até 35 incursões por minuto. Posso chegar até esse valor? Pode, mas tome muito cuidado com elementos como alto PIP e também pensem em uma variável mais recentemente discutida chamada de mechanical power. E essa mechanical power, ela tem direta associação com frequência respiratória. Então, não é a única saída nesse paciente aumentar a frequência, porque às vezes você acha, poxa, eu vou aumentar a frequência, vou corrigir o valor de CO2, mas você está alterando a mecânica power e isso gerando ainda mais vile, né, ainda mais lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. A Driving, então, esse mesmo grupo, né, do professor Marcelo Amato, publicou esse trabalho que a diretriz, né, citou e trouxe como recomendação, que em pacientes com SDRA, a Driving, ela tem que se manter menor do que 15 centímetros de água, tá? É para todas as categorias, leve, moderada ou grave. E isso é um outro elemento de proteção pulmonar. Um outro recurso para esse paciente é a chamada manobra de recrutamento alveolar, tá? Ou manobra de recrutamento máximo. Como realizar essa manobra? De preferência, colocando o paciente no modo assisto controlado à pressão, no modo PCV, iniciando com a pressão inspiratória de 15 e mantendo essa pressão em 15, PIP de 10 e incrementando essa PIP, né, de 5 em 5 a cada 2 minutos. Então, comecei em 10, vou colocar 10, 15, 20, 25. Isso a cada 2 minutos, tá? Quando chegar em 25, aumento de 10 em 10. Então, 25, 35 e 45. Alcançando 45, cheguei na minha manobra máxima. Então, teoricamente, eu consegui recrutar aquelas unidades alveolares que estavam colapsadas, beleza? Entenda que não adianta apenas baixar esse valor, tá?
à medida que você, cheguei a 45 de PIP, teoricamente abri unidades alveolares que eram recrutáveis. Baixei esse valor. Se eu voltar para 10, a tendência é que aquelas unidades voltem a fechar. Então você precisa titular uma PIP. Tá? O que é titular uma PIP? É selecionar, é verificar, é encontrar o melhor valor de PIP para manter aquelas unidades alveolares abertas. Tem várias formas, tá? Utilizando tomografia computadorizada, a tomografia por impedância elétrica, ultrassonografia, a PIP-FiO2, que eu vou mostrar na sequência aí para vocês. Hoje, pouquíssimo utilizado, né, mas a curva PV, por muito tempo, foi uma ferramenta. A complacência estática, a driving, elas podem ser utilizadas, então eu vou diminuindo o valor da PIP e calculando a complacência, né, até achar o melhor valor de complacência e correlacionar esse melhor valor de complacência com a PIP que estava naquele momento. Uma outra alternativa, isso aí na pandemia até houve uma recomendação, talvez pela inabilidade de alguns profissionais, né, que estavam entrando naquele momento na terapia intensiva, com a manobra de recrutamento, titulação da PIP, é através da PIP-FiO2, tá? Então, aí você tem grandes trabalhos como Alveoli, Loves, que trouxeram essas recomendações. Então, basicamente, veja, você vai olhar qual o nível de FiO2 que o seu paciente está usando e, a partir disso, estabelecer um valor de PIP. Então, estou lá, meu paciente está com a FiO2 de 70%. Então, eu vou trabalhar com a PIP de 10 a 14 centímetros de água, tá? Nessa outra tabela aqui, o pensamento racional é o mesmo. Então, estou lá, meu paciente está com os mesmos 70 de FiO2, tá? De novo, a PIP, estabelecer entre 10 e 14 centímetros de água. Então, é uma titulação talvez menos exata, né, do que a que acabamos de pensar em relação a avaliar a complacência, a driving, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada principalmente por equipes menos experientes nesse processo de recrutamento e titulação de PIP em pacientes com SARA. E a última estratégia é a posição prona. A posição prona, gente, vem assim, ganhando enorme força, e quando ela deve ser, né, utilizada, indicada. Toda vez que o seu paciente ele tem uma relação PaO2, FO2 menor que 150, principalmente nas primeiras 48 horas, tá? Então, fechou o diagnóstico, até 2 dias, esse paciente tem uma relação PF menor do que 150, tem indicação de posição prona, tá? Pronar esse paciente, deixar esse paciente por pelo menos 16 a 18 horas por dia, tá? Não existe um valor máximo, isso vai muito da tolerância do paciente. Então, tem pacientes que ficam 24 horas, tem pacientes que ficam 30 horas em posição prona, tá? Completou esse tempo, voltou o paciente para supino, né? Voltou o paciente para decúbito dorsal, em dorsal, pede um agaso. Se essa agaso continua com relação menor que 150, esse paciente deve ser novamente pronado, ok? Então, a posição prona, ela só será encerrada se uma gasometria do paciente em supino, ou seja, em decúbito dorsal, mostre uma relação PO2 e FO2 maior do que 150. Beleza? Então, aqui já respondemos quanto tempo, por pelo menos 16 a 18 horas por dia, tá? Contraindicações existem, sim. Então, em relação à cirurgia torácica, gravidez, principalmente nos últimos trimestres, né, tem relação a traumatismo crânioencefálico com aumento de pressão intracraniana, tórax instável, fratura de pelve. Então, existem algumas contraindicações, algumas são relativas e outras são absolutas, tá? E a técnica é, efetivamente, mudar esse paciente, então, tirar esse paciente do decúbito dorsal, colocar esse paciente de decúbito ventral, tá? Então, existe toda uma técnica ali e, de preferência, você precisa de alguém na equipe, de 3 a 5 pessoas para realizar o procedimento e alguém na equipe que tenha experiência com a prona, tá? Então, se eu tenho uma equipe lá com 5 pessoas e ninguém nunca pronou um paciente, talvez não seja interessante naquele momento começar a aprender. Talvez ali um contato, vem aqui, dá uma ajuda, buscar alguém que já tenha pronado e com pelo menos uma pessoa já facilita bastante o processo, ok?
Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Então, de forma bem resumida, trouxe aí uma geral de algumas estratégias, não falei de todas, não falei de remoção de CO2, não falei aqui da ECMO, tá? De bloqueador neuromuscular, de suporte ventilatório não invasivo. Então, foquei em elementos mais, não importantes, mas mais comuns na prática do dia a dia, tá? E se você tiver alguma dúvida, quiser um vídeo mais aprofundado em alguma dessas técnicas, bota aí embaixo no comentário que trago sem nenhum problema. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? Deixa aí o seu like e compartilha esse conteúdo com o seu colega que também precisa conhecer um pouquinho sobre a ventilação protetora em pacientes com SDRA. Até o próximo vídeo.